da mensagem é vitória por meio da adoração. Aleluia. Livro de Crônicas, o segundo, antes de Esdras. Capítulo 20, quem encontrou, diga glória a Deus. A partir, queridos, do versículo 1, você pode tirar, Mateus, o tema para colocar a Bíblia, tá bom? Aí depois retorna com o tema. Capítulo 20, livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, quem encontrou, diga glória a Deus. Verso 1, está escrito assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todos das cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanaías, o levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale,
diante do deserto de Jeruel: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Feche comigo seus olhos. Pai, aqui estamos mais uma vez na tua casa, no santuário, na tenda da congregação, e te pedimos: fala conosco, Senhor. Envia tua palavra agora, com virtude, com graça, com poder para penetrar todas as camadas do nosso ser, meu Deus, e que ela prescute dentro de nós, no nosso íntimo, e ela produza uma transformação. Mas queremos um resultado também externo, Senhor. Nos dá a vitória através da nossa adoração. Diga glória a Deus. Tome o seu assento em nome do Senhor. Se você não lê Bíblia em casa, aqui na igreja a gente lê o capítulo quase todo. Glória a Deus. Quem crê que Deus vai falar com você agora? Queridos, Josafá, um dos melhores reis de Israel. Ele é o quarto rei de Judá. Não de todo Israel, mas depois que houve a divisão, ele é filho de Asa. Esse homem assume o reinado com 36 anos. Ele vai reinar 25 anos. E Josafá é um homem muito parecido às suas características espirituais com Davi. Ele busca a Deus. Agora, ouça isso. Essa não é a primeira batalha dele. Diga comigo, não é a primeira guerra. Ele já lutou uma outra guerra. E isso me veio à mente hoje, quando eu estudava um pouco mais para a mensagem. Em uma outra guerra ele lutou. E nós vimos aqui que ele falou assim para Deus: olha, Senhor, em nós não há força. Alguém que se encontra sem força é alguém que está fraco, está cansado, que talvez desanimou. E sabe qual é um dos motivos, querido, de nós nos encontrarmos sem forças? De nós nos encontrarmos em algumas lutas que vêm contra nós cansados? É porque, Marcelo, a primeira luta de Josafá não foi essa. Foi uma outra luta, que não era dele. A outra luta era de Acabe, o rei do norte de Samaria, de Israel. Acabe chegou assim: olha, meu irmão, luta comigo. A luta não era de Josafá. E Josafá, Janil, Simão, quando entra na luta que não é dele, faz aliança com Acabe e vai para a batalha que não era para ele lutar. Sabe o que acontece no meio da luta? Ele quase que morre. Ele quase que perde a vida. Acabe morreu na guerra, mas Josafá quase que vai junto. E ficaria o reino do sul, Josafá, e o reino do norte, Samaria, com Acabe, ficaria sem rei. E nessa noite, a primeira palavra, não profética, mas de despertar, de orientar a mim e a você é: não entre em lutas que não é para você lutar. Sabe por que você perdeu algumas batalhas? Sabe por que em algumas lutas nós fomos envergonhados? Tendo Deus como nosso Senhor, aquele a que a Bíblia chama Iavé Sabaó, o Senhor dos exércitos. Porque nós lutamos batalhas que não era para nós lutarmos. E Josafá está cansado hoje, agora, porque ele está vindo de uma guerra. Ele foi quase morto. Se ele não clama a Deus na batalha, e Deus intervém, esse homem teria morrido novamente, em uma luta que não era para ele lutar. Aí agora vem uma outra luta. Chega a mensagem para ele: Josafá, vem contra ti não um exército que está avançando,
Mas 3 exércitos que estão marchando e avançando estão vindo contra ti e já estão bem perto. E Josafá pensa: eu saí de uma luta agora. Passou pouco tempo, e depois dessas coisas, passou pouco tempo e vinha outra luta. Mas veja bem, essa seria a primeira. E Josafá desanima porque ele pensa mais ou menos assim: é uma luta, depois vem outra. É porque Josafá, assim como eu e você, entramos em lutas que não são nossas. Comprometemos a nossa família. Eu não estou falando para você não ajudar ninguém, estou falando para você ter discernimento espiritual. E entender que tem batalhas, tem guerras que não é para nós travarmos. É quando os inimigos avançam, não é um exército, são 3. O que é que Josafá sentiu? Medo. Ele teve medo. Mas o medo não o paralisou. Qual é a primeira coisa que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Dessa vez, ele não foi fazer uma aliança humana. Dessa vez, ele não foi buscar uma ajuda no braço da carne. Dessa vez, ele entende que o socorro dele, a ajuda dele, para lhe dar vitória, só poderia vir de Deus. Esse é um dos pontos, Isabel, o do porquê Josafá vence aqui. Ele não foi falar: olha, Jorão, o teu pai morreu na guerra, mas eu fui com ele. Vem comigo para a batalha, me ajuda. Não. Ele poderia falar: retribui o favor. Mas ele está buscando favor, graça em quem? Em Deus. Quantas batalhas nós somos frustrados? Quantas lutas? Porque nós pensamos assim: eu conheço fulano. Fulano me deve um favor. Eu vou lá. Eu vou requerer o favor. Eu vou pedir que ele me ajude agora, porque eu ajudei. E quando a gente faz isso, Juvenal, pedir ajuda do braço da carne, a gente perde batalhas que venceríamos se buscássemos a quem, igreja? A Deus. Primeiro ponto: quando vem a notícia, olha, vem aí uma grande luta, olha, vem aí uma grande batalha, olha, vem aí uma crise, olha, vem aí um problema muito grande, econômico, a geopolítica no mundo está gerando muita crise. A primeira coisa que nós temos que fazer: não vou me apoiar nos meus recursos, não vou me apoiar no meu network, eu não vou me apoiar em fulano, em Beltrano, não. E Josafá buscou o Senhor. Ele apregou a um jejum. Ele teve medo, mas a fé foi maior. A confiança dele em Deus foi deveras maior. Ele chama as crianças, os velhos, todo o seu reino agora vai jejuar. Ele se coloca perante a multidão, perante o seu povo, fala assim: olha, vamos clamar a Deus. O inimigo está avançando e nós não vamos conseguir vencer. Ele reconhece, Marcelo, ele reconhece, Juvenal, que ele, se entrar naquela guerra para lutar, ele não vencerá. Ele vai perecer. E talvez ele pensasse assim: grifo mil, eu tenho que buscar ajuda de quem pode vencer por mim. Queridos, você tem que buscar socorro em Deus. Você tem que buscar ajuda em Deus. Não anule medicina, não anule nada. Mas a primeira porta que nós temos que bater é a porta da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pessoa que eu tenho que apresentar não é para o advogado, não é para o juiz, não é para ninguém, é para o meu Deus. E Josafá vai até o Senhor em humilhação. Porque jejuar é se humilhar perante Deus. Buscar comunhão, buscar socorro de Deus. E ele começa a lembrar a Deus: olha, Senhor,
Ele está trazendo a memória. Olha, eles estão vindo contra nós. Eu não os provoquei. Eu estou aqui em adoração, eu estou aqui reedificando o culto ao Senhor, redistribuindo os sacerdotes, reparando o templo, criando o pátio novo. Mas eles vêm contra nós. E nós precisamos fazer alguma coisa. Diga comigo, eu preciso fazer alguma coisa. E Josafá sabe o que ele faz? Ele começa a falar: Senhor, eles querem tomar a herança que o Senhor nos deu. Eles querem tomar o que o Senhor nos deu. Querido, creia nisso. Creia nisso. O que Deus dá, meu irmão, o que Deus dá a você, seja o que for, salvação, bênção, qualquer outra coisa, o que Deus dá, Deus não toma. E se nós nos encontrarmos em fidelidade a Ele, Ele não permite que nada e ninguém tome de nós. Quem crê nisso? Quando Jó falou, Deus me deu, Deus tomou, ali é uma expressão de Jó. É o que Jó acreditava. E a Bíblia registrou porque foi o que Jó falou. Jó está em dificuldade, mas quando nós examinamos a Bíblia por completo, o que Deus dá, Deus não retém de volta. Deus não tirou a unção de Saul como rei. Deus não tirou a unção dos reis que Ele deu, dos profetas, não, Deus permaneceu. E o que Deus dá, Deus não toma e não vai permitir que aquilo que Ele lhe deu, que foi construído, que é uma herança dele, seja roubado, seja tomado por nenhum exército humano ou celestial ou angelical do sentido maligno. O que Deus dá, permanece. Amém, querido? Aí Josafá começa a orar, começa a se derramar diante de Deus. E vai chegar um ponto que o clamor é tão grande no versículo 11 que ele vai falar assim: olha, porque em nós não há força contra essa grande multidão. Nos versículos anteriores ele falou: o Senhor tem a força e tem o poder. O nome de Josafá é Deus é juiz. É como se Josafá falasse: eu estou te apresentando a minha causa, julga ela. Qual é o teu parecer, Senhor? Nós merecemos passar por isso? Ou o Senhor intervirá como um justo juiz? E Deus vai falar para Josafá. O que é intrigante aqui é que Josafá, que é isso? Ele está falando na parte C do versículo 11, e nós não sabemos o que fazer. Mas sem saber o que fazer, ele está fazendo a coisa certa. Sem saber como vencer, Josafá está fazendo a coisa certa. Ah, querido, em nome de Jesus, nesses dias que vem aí, em nome do Senhor, sem nem você saber, e mesmo você dizendo: eu não sei como fazer, Deus vai te encher do espírito de sabedoria, e mesmo sem você compreender, você vai fazer a coisa certa, a escolha certa, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que crê nessa palavra? Ele fala: eu não sei o que fazer. É como Deus falasse: filho, filha, eu estou conduzindo você. Você não está em jejum, você não está buscando, então eu estou guiando você. Porque tem dias que ele fala assim: eu não sei como fazer. Eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei como vencer isso. Eu não sei como vencer a doença. A medicina não alcança. E Deus está falando para você: olha, o meu espírito sobre a sua vida, como é sobre Josafá, vai te fazer, escolher, proceder da forma certa, mesmo que você diga: eu não sei. É como Deus falasse para Jeremias e para Moisés. Moisés falou: Senhor, eu não sei falar. Jeremias falou: sou uma criança sem falar. E Deus falou: olha, não diga eu sou uma criança, não diga eu não sei falar. Porque o Espírito de Deus, capacita o homem a fazer algo além da sua capacidade humana, algo quase que divino, algo sobrenatural.
Aí quando Josafá está mostrando a sua fraqueza, porque é incrível que tem gente que diante de Deus, sabendo que não vai vencer, sabendo que não tem força, ainda estufa o peito e fala assim: não, Senhor, que eu dou conta. Não, Senhor, aqui está tudo sob controle, eu não estou com medo. Josafá fala assim: eu estou com medo, eu não sei o que fazer, eu não tenho força, me ajuda. Só que quando eu e você, porventura, nos encontrarmos diante de Deus, falar assim: olha, isso aqui é fichinha. Quantas guerras a gente perdeu? Quantas portas fecharam? Quantas coisas deixaram de acontecer? Sabe por quê? Porque a gente falou assim: deixa comigo. E Deus falou: vai lá, bonzão. Vai lá, faz sua parte aí. Você não consegue? Então, vai lá. E Deus quer que nós, diante dele, digamos e venhamos reconhecer: eu não consigo. Eu estou com medo. Eu não sei o que fazer. Vai ser o fim. Aí Deus fala: filho, não é o fim. Mesmo com medo, você está me buscando. Mesmo com medo, mesmo sabendo que vem 3 exércitos contra você. Porque, querido, o inimigo é covarde. Não pense que ele vai agir como você age. Não. Ele vai juntar um número maior. Ele vai tentar trazer mais número, mais força. Mas a palavra de Deus nos declara que maior, que mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Querido, nessa guerra, você não está sozinho. Com você está o braço do Senhor para lhe dar vitória. Aí quando Josafá está falando perante todo o povo, leia comigo aí o versículo de número 14. Leia comigo. E quando ele declarou fé, quando ele declarou que a sua força não é suficiente, veio uma palavra profética para ele. Esse homem não é um profeta, nós lemos, ele é dos levitas. Jaziel é um levita. É alguém separado para trabalhar no templo. Aí vem uma palavra profética para ele. Ele diz assim, verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Você vê que o escritor aqui está trazendo toda a geração, praticamente toda a árvore genealógica de Jaziel. Ele apresenta aqui no mínimo 5 com Jaziel, 5 gerações, que vem desde o reinado de Davi, filho de Asaf. Asaf foi levita, compositor quando Davi era rei. Então, desde Davi, e vem falando assim: olha, filho de fulano, filho de Beltrano. Sabe por que isso, querido? É Deus mostrando e meio que dizendo assim: olha, se eu fui fiel com eles que veio antes de você, se a minha fidelidade, se a minha graça foi fidedigna para eles, não é em você agora que Deus vai falhar. Quem crê nisso? O Deus que abençoou o seu pai, que foi com sua mãe, com seu avô, com seu bisavô, com seu tataravô, querido, não é agora que Deus vai falhar. Não é agora que Deus não vai tomar a luta. E o levita, em espírito de profecia, ele fala assim: olha, Josafá, nessa peleja, nessa guerra, nessa luta, você não terá que pelejar. É como Deus falasse: Josafá, filha, guarda a espada. Guarda a espada. Olha para alguém do seu lado e diga assim: guarda a espada.
Guarda a espada. Lembra de Pedro no Getsemane? Lembra de Pedrão lá, Petros? Quando Malco, o servo do sumo sacerdote, vem, junto com a multidão, prender Jesus, o Pedro puxa a espada, uma caira, uma espada pequena, e corta, eu entendo de forma proposital, a orelha de Malco, para lhe gerar vergonha. Jesus falou assim: Pedro, Pedro, essa guerra não é sua. Sou eu que vou ser crucificado. Pedro, não é você que tem que lutar. Então, Pedro, guarda a tua espada, porque a luta é do Senhor, querido. E o Senhor diz para mim, para você: a luta é minha. Levanta a sua mão para receber essa palavra em nome do Senhor. Assim diz o teu Deus: filho, essa luta é minha. Porém, a vitória que eu conquistar é sua, em nome do Senhor Jesus. Você crê nessa palavra? Então diga glória a Deus. A luta não é sua, é de Deus, mas a vitória conquistada é para a igreja do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Guarda a espada. Guarda a espada. Porque tem lutas que não serão vencidas com ferro, com o metal da espada. Tem lutas que não serão vencidas nós nos colocando de pé diante do inimigo. Ah, me afrontou, eu vou afrontar também. Ah, veio contra mim, eu me levanto também. Eu sou homem, eu sou mulher. Deus está falando: calma, filho. Guarda a espada. Segura as pontas aí. Calma. Às vezes nós perdemos lutas, porque lutamos lutas que não são nossas. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite, dizendo: devolva a minha guerra, devolva a minha luta, deixa eu lutar, não tome a frente de nada, deixe eu ir à sua frente, porque a luta não é sua, é do seu Deus, é do seu Senhor que vai à sua frente, que vai vencer o inimigo. Então, querido, deixe Deus lutar essa luta. Quem está entendendo isso? Fala: a luta é minha. Deixa eu entrar. Meu irmão, quando Deus entra numa guerra, Ele é campeão invicto. Deus é campeão invicto, não perdeu. Aí Josafá talvez perguntasse assim: eu não vou lutar? Eu falei: vai. Como? Com armas espirituais. Você vai lutar com o seu jejum, com a sua oração. Vitória por meio da adoração. Vitória por meio da confissão na palavra de Deus. Porque o profeta falou para Josafá: não tereis que lutar. Ele creu. Sabe o que Josafá vai fazer quando Deus falou: amanhã se coloquem de pé? Vocês não vão lutar, mas você tem que se posicionar para a vitória. Você não vai lutar alguma guerra que Deus está falando com você, mas ainda assim você vai ter que se posicionar. Para quê, pastor? Para estar preparado para a vitória que será gerada na luta que Deus vencerá por você. E eu tenho que fazer o quê? Josafá falou assim: chame os levitas, os que tocam, os que cantam, e coloquem ele na frente do exército. Josafá colocou o louvor, a adoração, armas espirituais, não armas carnais, na frente da sua luta. Sabe qual foi o resultado, querido? De lutar com armas espirituais? Sabe qual foi o resultado de Josafá dar um passo para trás e deixar Deus ir à sua frente? Foi uma vitória completa sobre um grande e poderoso inimigo, que nas palavras dele, Josafá entende guerra, ele não venceria. Então, em nome de Jesus, na frente dessa luta, coloque o Senhor, mas lute, se posicione como pastor em adoração a Deus, louvando a Deus, declarando ao Senhor que a vitória em nome de Jesus é garantida para a glória do Senhor.
Você tem que louvar a Deus. Voltando para o Getsemane. Antes de Jesus ir para a cruz, para o Getsemane, para enfrentar toda aquela prova emocional, etc. Saindo ele, a Bíblia fala que ele louvou o hino. Antes da luta. Não foi depois. Porque louvar a Deus depois da luta é o quê? Agradecimento. Não é verdade? Louvar a Deus antes da luta é o quê? É confiança. Que no nome do Senhor, por maior que seja o nosso inimigo, a situação, a luta, no nome dele, e por ele, através dele, a vitória é mais que garantida. Então tem luta que você vai ter que lutar, não é com armas, mas é com adoração. É confiando na palavra de Deus. É colocando o Senhor dos exércitos para ir à sua frente. Eu oro para que Deus lhe dê discernimento para você saber qual é a sua luta e qual é a luta que você não tem que lutar. Porque quando a luta é maior do que eu, 3 inimigos contra 1, Deus vai falar, essa luta não é minha. Não é para mim. Essa luta é para Deus. Então toda luta que vem com um poder maior do que o meu, não é para mim lutar. É para Deus lutar. Então, querido, seja qual for a situação, deixe Deus lutar. Guarda a sua espada. Recue um pouco. Feche a boca. Dobre o joelho. E confie que Deus vai lhe dar a vitória. Deixe Deus ser o seu juiz. Deixe Deus julgar essa causa. Quem sabe esses dias, ou quem sabe você entrou aqui, pastor, eu estou com uma situação assim. Eu não estou aguentando mais, pastor, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ir lá, eu vou bater na porta, eu vou brigar, é meu direito. Aí Deus lhe traz aquilo e falou, filho, calma. Guarda a espada. Fecha a boca. Segura a língua. Dobra o joelho. Vá adorar. Entregue a Deus. Entregue a Deus, querido. Tantas coisas nós entregamos na confiança do homem. E Deus está falando, deixa eu lutar. Deixa eu lutar. Você já imaginou Deus pedir para você dizer, deixa eu lutar. Deixa eu lutar. E tem gente que fala assim, não, eu tenho que lutar. Querido, Deus lutando por você. A vitória é dada a mim e a você. Então deixe o Senhor lutar. Deixe Deus guerrear por você. Aí Deus vai falar assim, versículo 20, leia comigo. Aleluia. Diz assim. E pela manhã bem cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Josafá falou, se a gente crê em Deus, esse mal não vai chegar até nós. Em nome de Jesus, se você crê em Deus, meu irmão, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão à sua direita, mas esse mal não chegará na sua tenda e nem à sua vida. Deus livrará você e a sua casa, toda ela, em nome de Jesus. E crer nos seus profetas é o que, pastor? Crer no dom profeta, mas também crer na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus, que é infalível, que é inerrante, meu irmão. Caminhe por ela e se coloque de pé diante do seu inimigo e se curve para Deus. Josafá se levantou contra os seus inimigos em posição, mas para Deus ele se curva, para Deus ele se rende. Então nessa noite é a noite de nós nos rendermos a Deus, porque tem vitória que só virão através da adoração, através de jejum. Fala a verdade, meu irmão. Não fala não. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não ora intensamente?
Quanto tempo faz que você não se derrama na presença de Deus em casa, seja lá onde for? Quanto tempo você não abre o jejum para ter comunhão com Deus, para ter intimidade com Ele? Aí quando vem a luta, você fala, meu Deus, que é isso? Você está fraco. E você teme. E porque teme, você não busca Deus, você procura ajuda no braço da carne. Mas se coloca diante de Deus com jejum. Você sabe como vai vencer. Você sabe. Isso é incrível em nós, no ser humano. A gente sabe como a gente vai vencer. Como? Jejum, oração, louvor, palavra, adoração. Mas a gente não faz. Eu sou muito atarefado. Josafá, quando viu o inimigo, nem viu, só ouviu. Falou, eu vou me humilhar. Eu vou ter vitória por meio da adoração a Deus, por meio da minha comunhão com Ele. Você sabe como vencer. Você sabe como ser curado. Você sabe como ser transformado. Como ter o casamento restaurado. São armas espirituais. E Deus convida a mim e a você a nós usarmos ela. No nome de Jesus. Amém, querido? Você pode se colocar de pé no seu lugar?